Olá, no programa Luciane Fortunato de hoje, conversei com o psicólogo Zacarias Ramalho, que falou sobre o aumento do uso de aplicativos para relacionamentos no período de pandemia. Eu entrevistei a escritora Ana Rebelo, que está lançando o livro infantil que ensina adultos a falar sobre mortes com as crianças. E a médica veterinária Priscila Mesiano explica sobre algumas doenças transmitidas por pulgas. Uma pulga adulta pode liberar de 20 a 50 ovos por dia. Esses ovos se transformam em larvas e essas larvas em pupas. Essas pupas, então, depois de um certo período, se transformam na pulga adulta que a gente acaba visualizando nos nossos cães e gatos. 5% das pulgas estão no nosso animal, 95% no ambiente. Então é super importante o controle ambiental. Se a gente não fizer um controle associado do remedinho que a gente usa no animal com o controle ambiental, que seria aspiração muito frequente, produtos indicados para o ambiente que sejam seguros para o nosso pet, a gente não consegue um controle efetivo das pulgas. Então, as pulgas, além da coceira, do prurido, do desconforto, o estresse que causa ao animal, pode também gerar algumas doenças. Dentre elas, para os cães e os gatos, podem gerar uma verminose chamada Dipylidium canino, que é aquele vermezinho que parece um arrozinho, que às vezes fica colado no bumbumzinho do cachorro, no pelo, a gente vê até mesmo no ambiente, em cima da cama, do sofá. É muito comum os clientes perguntarem pra gente. Esse verme, o Dipylidium, ele é uma zoonose, pode ser transmitido pra gente também. Ele é o verme transmitido pela pulga. No animal, além dele causar uma coceira anal no animal, ele também pode levar a sintomas gastrointestinais e a gente tem que tratar. Para fazer o tratamento desse verme, a gente tem que controlar as pulgas que estão no animal e vermifugar o animal posteriormente. Como forma de tratamento contra a pulga, a gente tem hoje uma variedade bem grande de medicações, tanto orais quanto pipetinhas e coleiras. Todas elas bem efetivas, devem ser usadas de acordo com o peso do seu cão ou gato e na frequência indicada. E além disso, sempre o controle ambiental, como eu falei anteriormente. Posteriormente, pelo menos assim uma semana depois do controle de pulgas, fazer a vermifugação. O Dipylidium canino não pode levar ao óbito, tem cura e tem controle facilmente, fazendo isso que foi indicado. Então agora a gente vai falar um pouco da DAP, que é a dermatite alérgica picada de pulga, que é muito comum, é uma das doenças dermatológicas que a gente mais atende, onde o animal se coça muito, causa um grande desconforto. Normalmente no cão, ele se coça mais nessa região aqui atrás, próximo do rabo, no bumbumzinho, na parte posterior das coxas. Muitas vezes chega a se coçar a ponto de se ferir, né? Às vezes arranca o pelinho ali atrás e causa bastante desconforto no animal. É causado pela picada da pulga, a saliva da pulga leva a um processo alérgico e o animal se coça sem parar mesmo. O tratamento é feito à base de antialérgicos e o controle da pulga também, né, com os medicamentos citados anteriormente, que podem ser orais, pipetinhas ou coleirinhas. No caso da DAP no gato, os sintomas são um pouco diferentes do cão. Normalmente os gatos fazem muitas feridas no pescoço, com casquinhas, crostas, mas também eles se coçam aqui atrás, próximo ao rabinho, lambendo constantemente e arrancando os pelos. No gato, às vezes, é difícil da gente achar a pulga, porque o gato acaba ingerindo a pulga no ato de se lamber. Então, o fato da gente procurar a pulga e não achar, não quer dizer que o gato não tenha pulga. A DAP tem cura, normalmente não leva a óbito, pode desenvolver sim o Dipylidium canino se você não controlar a pulga, né? O animal vai fazer aquela verminose, que é uma zoonose pra gente também. Então, é muito importante o animal estar sempre com o controle de pulgas em dia para não ter a DAP, para não desenvolver o Dipylidium e não ter outras doenças relacionadas à pulga, que parece uma coisa inofensiva, mas não é tão inofensiva assim não. Ele é lindo. Ele é o melhor modelo que tem. Estúdio Cida Coelho, o endereço certo para a sua beleza. Cortes, luzes, escovas, alongamento de unhas, design de sobrancelhas, maquiagem e depilação.
Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 4, Petrópolis. Pet da Tia Lu, um espaço voltado exclusivamente para higiene e estética pet, serviços de banhos para todos os portes, banhos terapêuticos, tosa para raças específicas e profissionais com especialidade em tosa na tesoura, amor, carinho e respeito pelo seu pet. Tinder, Badoo e Grindr são os aplicativos de relacionamento mais usados no momento. Com a pandemia e o aumento da solidão, o uso destes apps vem aumentando. O psicólogo Zacarias Ramalho fala sobre os pontos positivos e negativos destes novos recursos. Com a pandemia, muitas pessoas estão se sentindo mais solitárias e, por isso, acabou aumentando o uso de aplicativos, de plataformas digitais para aproximação em relacionamentos. Quem vai falar um pouquinho sobre esse assunto com a gente agora é o Zacarias Ramalho. Ele é psicólogo e trabalha também na Universidade Estácio de Sá. Bom, você é estudioso, né, sobre esse assunto, sobre a aproximação por meio de plataformas digitais. Conta pra gente o que você já andou descobrindo. Então, eu estudo, né, essa parte aí de busca de relacionamentos, né, e aí mais especificamente a gente também conseguiu se deter um pouquinho mais, né, as questões de relacionamentos em plataformas digitais, né? Então, hoje as plataformas digitais, elas estão sendo um recurso, né, a mais que está sendo utilizado nessa busca de parceiros ou parceiras, tanto para relações de curto, médio ou longo prazo também, né? Até porque há pessoas, por exemplo, que elas conseguem se relacionar e elas conseguem encontrar parceiros para relações mais longas a partir dessas redes sociais. A gente está falando de quê? De Tinder? Tinder, Grindr, todo e qualquer tipo de rede, sendo que as mais famosas, né, as mais badaladas, né, vamos dizer assim, Tinder, Grindr e o Badoo também, né, que está sendo muito utilizado. E você percebeu que aumentou muito o uso desse tipo de aplicativo agora com a pandemia? Sim, a gente já tinha um aumento, né, significativo do número de pessoas que buscavam as redes sociais como uma forma de relacionar, né, de buscar parceiros ou parceiras, sendo que com a pandemia isso aumentou muito mais, né, justamente pelo fato de nós estarmos isolados, das pessoas elas estarem um pouco com menos contato social, então os aplicativos, né, veio como esse recurso aí de tentar aproximar pessoas e trazer possibilidades, inclusive, né, possibilidades para que futuramente eu possa me encontrar com você, né, ou essa pessoa ela é considerada saudável, então eu posso me encontrar com esta pessoa, né, que a rede social também traz isso, traz essa visão, o indivíduo que ele é saudável e o indivíduo que ele não é saudável, o que ele tem de recursos e estratégias que proporcionam saúde e o que ele tem como recursos e estratégias que aparentemente não proporcionam saúde. Então eu vou lá e faço a minha escolha a partir disso, né, um mecanismo, né, das bases biológicas do comportamento que está associado justamente a essa busca aí de parceiros através das redes sociais, que está bem relacionado com o que eu estudo, porque eu trabalho muito na perspectiva darwiniana, né, que é a da psicobiologia. As bases biológicas do comportamento, né, evolução comportamental. Então, todos os nossos descendentes, né, os nossos ancestrais, eles trouxeram, né, a cadeia comportamental, né, ela veio justamente desses ancestrais. Então, comportamentos de antigamente que ainda estão presentes nos nossos comportamentos atuais, né, sendo que passou pelas adaptações, pela evolução, e aí transformou no que nós temos hoje. Bom, você estuda relacionamentos a longo prazo a partir desse, né, de longo prazo, não é isso? A partir desse tipo de aproximação. Isso significa que pode dar certo. Pode dar certo. Tem chances, né, de dar certo, sim. Boa chance.
Boas chances, inclusive. São diversas formas que a gente tem, né, que a gente encontra de nos relacionarmos, né? Então, a pandemia, ela trouxe esse isolamento, mas, ao mesmo tempo, ela também trouxe a possibilidade de, sim, da gente poder conhecer alguém a partir de algo, né? E aí você conhece a partir dessa rede. E quais são os pontos positivos e os pontos negativos desse tipo de aproximação? Os pontos positivos, né, quando a gente utiliza as redes sociais como uma forma de nos aproximarmos da pessoa, né, de pessoas, sem perder o nosso contato social. Então, uma coisa que eu gosto muito de falar quando né, se fala sobre essa questão é que nada vai substituir o relacionamento social, né, esse contato que a gente tem uns com os outros, né, o contato pessoal, físico, de fato. Nada vai conseguir substituir isso. A tecnologia, ela veio para, por exemplo, facilitar um processo como esse que a gente está tendo agora. Eu estou em um canto, em um local, você está em outro, nós estamos nos comunicando, nos conhecemos, estamos nos comunicando. Porém, isso não vai ser substitutivo. Então, eu vou poder me relacionar, eu vou poder me encontrar, né, a gente vai poder se abraçar, enfim. Vai chegar um momento que isso vai poder acontecer novamente, como era antes. Então, aspectos positivos que eu vejo nisso, né, é que encontramos uma forma de dar continuidade a esse processo de relacionamento, né, de relacionarmos com outras pessoas. Não paramos com isso, a gente deu continuidade, né. Quando falamos nos aspectos negativos, é quando o indivíduo ele fica preso somente naquilo. Então, uma coisa, né, que acontece em muitos perfis fakes, né, a gente tem aí uma criação imensa de perfis fakes. Então, o perfil fake, né, é justamente isso. Você vive numa realidade na qual não é a tua, né, uma realidade idealizada, e eu só consigo me relacionar com outras pessoas a partir daquela perspectiva. Então, um ponto negativo seria justamente isso. Até que ponto eu estou dentro de uma realidade e até que ponto eu estou fora de uma realidade. Quando eu estou fora dessa realidade, eu não consigo dar continuidade para aquilo, né, para aquilo que me foi planejado, para aquilo que foi pensado. Então, os atributos, eles não são atributos verdadeiramente meus, né? Não é verdadeiramente meu, perdão. Então, eu utilizo disso como recurso e aí isso acaba sendo prejudicial. Então, o que eu vejo como aspecto negativo, né, quando o indivíduo, ele literalmente fica naquele papel, né, que não é dele, vamos dizer assim, é algo idealizado, e ele, a partir daí, ele não consegue relacionar-se com outras pessoas de forma positiva. Agora, como as pessoas podem utilizar esse tipo de aplicativo de uma maneira saudável para que dê certo, né, para que realmente se viva aí uma história de longo prazo? É simplesmente a gente não utilizar as nossas máscaras, né? Então, é a gente literalmente mostrar aquilo que realmente nós somos. Né? Não adianta que eu criar um perfil fake, eu adaptar uma realidade, e aí quando chega literalmente no real, não é aquilo que se pensou, não é aquilo que é. Né? E aí você dificulta isso, até porque nós estamos falando de uma relação. Não existe somente o eu, existe um outro também. E esse outro, ele também está envolvido dentro desse processo, esse outro, ele também tem expectativas, ele tem possibilidades, né? Então, nós estamos falando de uma relação que ela é dupla, ela não é única, né? Então, ela é duas pessoas que estão ali nesse processo. Então, uma coisa que eu digo muito seja ao máximo o que de fato você é, né? Mostre literalmente o que você é de fato, né? E evitar muitas exposições, né? Até porque a gente também tem nas redes sociais uma exposição muito, muito alta, né? Então, nudes, né? O famoso nudes, você mandar fotos de locais onde você está, né? Geralmente são esses cuidados essenciais que todos nós devemos ter. A rede social, ela é ótima, ela é muito positiva, ela trouxe vários aspectos interessantes para a gente, porém ela também tem um lado perigoso. Eu não sei quem está do outro lado, de fato. Então... Aproveitar, mas com cautela. Isso, aproveitar com cautela
E, claro, você ir conhecendo também a pessoa, né? E se envolvendo, e conhecendo. Quando sair dessa situação, né? Que é a situação mais catastrófica que a gente está. Então, é a gente poder buscar aí a forma de conhecer, né? Enfim, você ir trocando isso. Até porque é muito interessante quando a gente faz a coisa com a troca, né? De diálogos. Então, é muito importante isso também. Tá certo. Eu quero agradecer pela sua participação. Eu conversei com o psicólogo Zacarias Ramalho, que falou um pouquinho aí sobre a aproximação por meio de redes digitais, que está provocando aí relacionamentos de longo prazo. Ele deu essa boa notícia para a gente aqui hoje. Muito obrigada mais uma vez, viu? Estúdio Cida Coelho, o endereço certo para a sua beleza. Cortes, luzes, escovas, alongamento de unhas, design de sobrancelhas, maquiagem e depilação. Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 4, Petrópolis. Pet da Tia Lu, um espaço voltado exclusivamente para higiene e estética pet, serviços de banhos para todos os portes, banhos terapêuticos, tosa para raças específicas e profissionais com especialidade em tosa na tesoura, amor, carinho e respeito pelo seu pet. Tempos de pandemia em que as mortes são tão recorrentes aumentam também a preocupação sobre como falar sobre o assunto com as crianças. A escritora Ana Rebelo está lançando o livro Miguel Foi pro Céu, que ajuda a esclarecer sobre isso para os pequenos. O assunto agora é literatura. Vamos falar sobre um livro infantil que também é direcionado para a família, mas conta uma história muito diferente, muito peculiar. E quem vai falar um pouquinho para a gente sobre esse assunto é a escritora Ana Rebelo. Conta um pouquinho para a gente como é que surgiu a ideia desse livro. Então, o Miguel, ele surgiu a partir de um pensamento que nós tínhamos de como melhorar a vida das pessoas enlutadas, né? Principalmente no que tange a esse momento que a humanidade vem passando. Eu sou diretora funerária, com muito orgulho, além de jornalista e publicitária, eu dirijo 4 funerárias. E uma das coisas que eu percebi ao longo desses anos de trabalho, apesar do nosso trabalho ser muito acolhedor, né, muito humanizado, o jeito que as pessoas têm com a morte, né? O tabu que isso permeia, não é verdade? Como falar para uma criança, principalmente, que aquele ser amado não vai se fazer mais presente? Né? Muitas vezes as famílias, em tempos de pandemia, perdem 2, 3, 4 parentes, amigos, numa pancada só. E a família já fica desnorteada, né? Porque o tabu morte já é muito grande. Então, como trabalhar isso com as crianças, né? Como trabalhar o luto infantil, que na cabeça do familiar mais velho ainda é pior, e na realidade a criança entende tudo, só que do jeitinho dela, no mundo dela. Então, foi ali que eu senti muita necessidade, além de amparar os familiares, poder tratar, dar um apoio para poder tratar esse assunto de uma maneira diferenciada, mais lúdica, porque é ali que a gente tem que entrar, no mundo lúdico da criança, porque eu também sou professora. Então, quando a gente enxerga que há essa lacuna, a gente cria
objetos de apoio para as famílias, para que a criança possa vislumbrar aquele universo sem tanto medo. Porque eu vou te dizer uma coisa, assim, quando você chega para uma criança e fala, olha, não chore, papai não ia gostar de ver você chorando, você está inibindo o sentimento dela, está inibindo o luto que aquela criança precisa ter. Quando você fala para uma criança, o seu irmãozinho, ele está dormindo, a criança vai sentir medo do sono, porque vai achar que não vai acordar como o irmãozinho. E assim sucessivamente. Então, a ideia dessa coleção é trazer uma forma mais acolhedora e humana de se falar a verdade. Por isso, a coleção que eu estou lançando, Miguel, é o primeiro número, né, o primeiro volume, de uma coleção de livros chamada Fale a Verdade Apesar da Idade. A gente já tem os nomes dos outros livros ou ainda estão em processo de construção? Eu já tenho os títulos, já escrevi mais 4, mas o Miguel Foi para o Céu será o primeiro. E o interessante desse livro é que, como eu sou professora, ao final do livro, há uma atividade a ser feita com a criança para ver se a criança realmente entendeu daquela forma lúdica, da mesma forma que a história é contada. Uma história contada com amor, com alívio, para que a criança e o adulto, a mamãe, o papai, a vovó, a babá, o irmãozinho, o amigo, todos possam ler e aprender em família. Muito bom. Esse é um lançamento, como é que as pessoas podem fazer para encontrar o livro? Então, o livro Miguel Foi para o Céu, ele já vai estar em todas as plataformas de venda, em livrarias, mas para quem quer adquirir imediato, é só mandar um direct para a gente no Fale a Verdade, né? @Fale a Verdade Apesar da Idade, no nosso Instagram ou no nosso Facebook, que a gente manda para casa das pessoas. E quem fizer essa solicitação pelas redes sociais ainda vai autografado. Muito bom. As pessoas vão ter essa chance aí de poder ler um livro com um autógrafo, né, carinhoso, que já é também um plus na hora de receber um livro, ainda mais nessa época, né, que a gente está vivendo. Eu quero agradecer pela sua participação. Se você quiser fazer aí uma consideração final, fica à vontade. Então, a gente também está super aberto para fazer book tour, quer dizer, eu posso ir na escola como professora, fazer um conta-conto, fazer a atividade do livro com as crianças, também chamando pelo direct, pela minha assessoria de comunicação, que vai agendar direitinho. Eu tenho ido a funerárias, nossos livros, né, da coleção Fale a Verdade Apesar da Idade, vão ser distribuídos nos atendimentos funerários, que isso foi uma coisa que eu não abri mão. Se você me permite, né, mandar um abraço aqui para os donos das empresas que embarcaram nesse sonho comigo, né? Eu dirijo 4 grandes funerárias, a Real Pax, Maracanã, Assistência Funeral, a Real Pet, Funerária Praça da Bandeira. Todas essas funerárias vão fazer a distribuição para alentar ainda mais, para apoiar ainda mais as famílias enlutadas. E como você mesma falou, principalmente no momento tão difícil que a humanidade vem passando, e o adulto, ele não foi acostumado a lidar com a morte, né? Com o luto. E a gente precisa começar a ensinar essas palavras de uma forma diferente, fazendo com que o luto seja uma memória. Sentir saudade ou vazio, a gente sempre vai ter, mas lidar com a verdade, respeitando o limite da idade da criança, se a criança vai precisar ou não de uma assistência psicológica, isso tudo o pai tem que perceber. E uma coisa legal que tem no livro, se você me permite, é um aval de um grande psicólogo, que é o Diego Falco, uma autoridade em luto, e a gente trabalha muito junto. Então, esse livro foi feito com amor, para ensinar as famílias a como sentir o luto e tratar o luto de uma forma diferente, falando a verdade. Muito bem, quero desejar sucesso para você. Eu conversei com a escritora Ana Rebelo, que está lançando o livro Miguel Foi para o Céu. Fala um pouquinho aí sobre morte nesse momento aí que é tão importante, onde as pessoas estão enfrentando essa situação de uma maneira até avassaladora. E é importante não só para os adultos, mas também para as crianças conversar e se discutir um pouco mais sobre isso. Muito obrigada mais uma vez. Sucesso! Obrigada a todos, um abraço, um prazer estar aqui com você, e o seu livro já está separado. Opa, obrigada. Beijo, tchau, tchau.
Muito obrigada pela companhia. Um beijo e tchau, tchau.